Sejam muito bem-vindos a mais essa aula completamente de graça aqui para o YouTube. E hoje eu estou extremamente animado porque a gente vai falar sobre uma ferramenta que recentemente me ajudou a conseguir uns looks de altíssima qualidade e também é uma ferramenta que me facilitou para conseguir o look que vocês estão vendo exatamente agora. E eu curti tanto essa ferramenta que eu mandei um e-mail para a empresa que cria ela, que faz ela, para ver se eles queriam patrocinar esse vídeo. E eu ainda não sei, honestamente, a gente está no meio da negociação, mas eu imagino que provavelmente na altura que esse vídeo for para o ar, eu já vou ter um link na descrição em que eu consigo um desconto para vocês. Normalmente é assim que funciona, né? E, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Germano e eu costumo ajudar a galera do audiovisual a viver de color grading. Bem de vez em quando acontece de um cliente chegar para mim e ele me pedir um look específico de alguma obra que ele ou assistiu no cinema ou viu em algum serviço de streaming. Quando essa obra foi gravada em filme analógico e também distribuído em rolos de filme analógico, eu costumo contratar essa ferramenta para eu conseguir recriar esse look de uma maneira muito mais fácil, porque se eu sei o modelo do filme, do negativo do filme e também do rolo de filme que foi entregue para os cinemas, né, que foi impresso, eu normalmente tenho entre 50% e 80% do look. Só que mais recentemente eu testei essa ferramenta em projetos até meus, por exemplo, esse vídeo de YouTube, e na verdade eu já apliquei essa ferramenta também em alguns projetos que são para o meu curso de color grading. E para minha surpresa eu descobri que eu posso usar ela para praticamente todos os projetos, porque dá a impressão que o look fílmico e orgânico assim, ele funciona para praticamente quase tudo, incluindo esse look que vocês estão vendo aqui. Mas já adiantando para vocês, essa ferramenta se chama Dehancer. E a verdade é que ela não funciona só emulando negativos de filmes e também as impressões de filmes, mas ela também funciona com outras pequenas features que emulam um laboratório da época mesmo. Mas para eu demonstrar para vocês exatamente como eu faço para colorir a minha careca aqui, eu vou precisar ir para o computador. Gente, então olha só, eu vou pegar os takes que são o que vocês acabaram de ver, tá? Eu vou colocar no novo grupo e vou dar o nome de Talking Head. Faz sentido? Perfeito. Eu vou pegar, por exemplo, esse take aqui. Isso aí, perfeito, que eu acho que ele funciona bem como um hero para nós. O que eu vou fazer vai ser muito simples, tá? Eu vou botar um aces in aqui e vou colocar um aces out aqui. Legal? E aí nós vamos organizar nossa árvore de nodes. Talvez algo assim. E aí aqui eu já coloco o meu trabalho de textura. E aqui eu coloco minhas primaries. E acho que é isso, na verdade. Talvez isso aqui, talvez eu faça uma coisa assim, algo assim. Perfeito. Legal. Vamos pegar lá o Dehancer, então. Na verdade, primeiro eu vou botar um Aces Transform, tá? Então, esse aqui eu vou pegar de Aces CCT e vou jogar para Rec 709, que é a nossa saída, legal? Exato, perfeito. E aqui, logo aqui, no Aces In, eu vou jogar o meu Aces Transform, eu vou jogar de Sony S-Log3, Schema 3 Cine para Aces CCT. Legal, que a gente não comprime, né? E, gente, olha só. Aqui eu já vou colocar um Dehancer. Perfeito? Que vai ser, na verdade, eu vou chamar de Negative. Legal? Porque ele vai ser o nosso negativo mesmo. Mas, na verdade, antes de eu... Exato. O que eu vou fazer, na verdade, é Disable All Tools, primeiro de tudo. Porque eu vou também colocar aqui o nosso... É que eu vou chamar de Print. Perfeito? Que vai ser o Dehancer também. Só que vai ser o nosso print. Legal? E aqui também, obviamente, a gente disable all tools. Gente, então aqui, vamos lá. Primeiro, informações de espaço de cor, tá? Eu estou trabalhando em Aces, esse CCT-AP1, exato. E aqui, lá no nossa timeline, eu vou jogar também lá que a gente está em Aces, esse CCT-AP1. Primeiro a gente vai fazer o nosso print, tá? As informações do nosso print. Então, obviamente, aqui é onde eu vou escolher o nosso print. Legal? E eu vou colocar o Kodak 2383. Perfeito? Aí eu vou dar um Enabled aqui para ativar a opção. Beleza, é assim que eu faço o meu look, legal? Eu sempre usei o Kodak 2383 até antes de eu usar o Dehancer, então eu sinto que até se tornou assim uma certa identidade visual, assim, essa vibe do Kodak 2383 de certa maneira. E aqui a gente vai então justamente emular o nosso filme analógico, legal? E gente,
Olha só, quando eu estou trabalhando em projetos de clientes, seguidamente eu pesquiso qual que é a referência que o cara quis me mandar. Tá? Eu pesquiso qual que é o filme da referência original. Eu quero recomendar para vocês 3 grandes maneiras assim que a gente pode conseguir descobrir quais são as informações técnicas de um projeto, tá? O mais útil de todos é o Shot on What, na minha opinião, tá? Aqui inclusive já tem o Shutter Island ali. Bom, vamos já usar de exemplo. Vamos já usar de exemplo, tá? O Shot on What nada mais é do que um site que me dá informações técnicas sobre o filme, tá? E aqui, claro, eu botei o Ilha do Medo, né? O Shutter Island, porque eu já tinha aqui no histórico, por sorte, eu nem estava planejando trazer ele, mas a gente consegue descobrir os negativos dele, legal? E a gente consegue descobrir também os prints dele, perfeito? Então a gente percebe, por exemplo, que eu posso usar um Vision 3 500T, que a gente vai ter tranquilamente um resultado muito parecido, tá? Deixa eu procurar o Oppenheimer aqui só de curiosidade, vamos ver como é que ele é. Olha só que interessante. Então eles usaram o 5222 no Oppenheimer para fazer a parte provavelmente que é em preto e branco, porque se você, olha só, se eu jogar o 5222, ó, vocês vão, olha a quantidade que tem aqui para começar, tá? Mas deixa eu pegar aqui, ó, o Double X 5222, exato. Exato, vocês vão perceber que ele é em preto e branco, legal? Provavelmente nas partes em preto e branco ele usou esse negativo de filme, tá? E de novo, ele estava usando uma versão que é 75mm, né? Mas que é o mesmo modelo. Mas assim, a gente também poderia pegar outro filme, tá? E aí eu já joguei ali o 500T, perfeito? Eu posso dar um Enabled, e aí eu tô emulando mais ou menos a vibe lá do Oppenheimer também, nas partes em algumas partes coloridas, tá? Aparentemente tem outro aqui, o 250D, também que a gente poderia usar, que seria outra possibilidade aqui também. Exato, ó, que deve ter sido usado lá também, tá? Uma coisa que vocês vão perceber é que o próprio negativo do filme, ele já é grande parte da vibe, tá? Ele já é grande parte do look, perfeito? Então, na prática, tu não vai ficar mexendo muito, a não ser o próprio offset, ou o próprio balance, ou, assim, um pouquinho de lift gamma gain. Talvez tu até queira mexer um pouquinho de shadow, midtone e highlight. Eu poderia facilmente fazer esse look ficar bonito, tá? Eu até imagino como. Eu provavelmente teria que colocar um node de exposição aqui, aí eu jogo ele pro gamma linear, e eu jogo o meu gain para baixo, legal? E aí, provavelmente, eu vou estar trazendo, exato, tô trazendo uma qualidade muito superior aqui pro meu resultado, né? Dá pra subir um pouquinho meu lift também, sem medo. E aí aqui, bom, eu poderia fazer aqui também, mas eu honestamente eu acho que eu prefiro fazer desse jeito, porque daí eu esquento assim. E também eu venho nas minhas primers aqui. De leve, dá pra subir minha saturação, sem muito medo. E olha só, aqui a gente chegou num resultado que, na minha opinião, é um pouco mais agradável, tá? Não é esse que eu normalmente uso, tá? Vamos tentar fazer com o 500T só de curiosidade, porque é possível também. Se eu não me engano, esse foi o modelo de filme que foi usado para fazer o Lobo de Wall Street, se eu não me engano. Enfim, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Olha, esse é um modelo de filme que eu considero bem agradável, assim, visualmente, tá? E claro, a gente vai ter que vir nas nossas primers e tirar isso do magenta, né? Vocês vão perceber claramente, conforme vocês vão emulando os filmes, que o próprio modelo de filme, ele é bem agressivo em relação ao look, tá? É muito normal isso. E eu acho, provavelmente, na época que era assim também, ó. Vou subir minha saturação de leve. Perfeito, ó. Eu acho que aqui a gente tá num lugar bonito. E na verdade, gente, eu tenho literalmente uma lista no meu celular de todos os filmes analógicos, eu fui testando cada um deles, né? De todos esses filmes que eu sei que funcionam bem com a minha imagem. Mas assim, os Kodak Portra, tanto o NC quanto o VC, ambos são lindos, ó. Só claro, daí eu vou ter que remover a minha modificação de balanço de branco aqui e a minha exposição também. Mas os Kodak Portra, eles, no geral, eles ficam incríveis, tá? Eu prefiro o NC, ele é um pouquinho mais quente. E claro, de novo, eu vou ter que refazer meu ajuste de exposição. Exatamente, ó, por aqui. E eu gosto de subir um pouquinho a minha saturação também. Perfeito, olha ali. Dá pra eu baixar ainda mais a exposição, eu acho, né? Isso, e de repente a gente sobe o lift um pouquinho. Na prática, vocês vão perceber que quase todos os modelos de filme, eles diminuem o alcance dinâmico que vocês tinham, tá? Que vocês originalmente tinham. E é muito comum isso, tá? Na verdade, os modelos de filmes, eles eram assim, eles realmente não tinham muito balanço de branco. É por isso que normalmente filmes, eles têm essa vibe muito contrastada, tá? Porque realmente a gente diminui bastante o alcance dinâmico, perfeito?
muito normal. Aham. Olha só, eu acho que aqui a gente chegou num look bem agradável, tá? Realmente bem agradável. E aqui a gente pode fazer algumas modificações, tá? Por exemplo, assim, eu acho que eu vou gostar. Eu vou até colocar aqui Adjustment, tá? Porque eu acho que eu vou gostar das minhas shadows um pouquinho mais. Exato, um pouquinho mais para baixo. Perfeito? Eu também gosto delas um pouquinho mais equilibradas, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trazer o meu waveform aqui. Exatamente, ó. Aham. Fazer alguns ajustes aqui, sim, sem problema. Acho que eu quero esquentar ainda mais, na verdade, meus highlights. Isso aí. Perfeito. Eu acho, inclusive, que aqui nas minhas primaries eu posso dar uma liberada um pouquinho nas minhas sombras. Porque eu percebi que tá muito... Exatamente, eu acho que eu consigo trazer um pouquinho aqui assim. Perfeito. E aí aqui eu consigo, sem problemas, baixar ainda um pouquinho mais o meu shadow. Exatamente. Vamos equilibrar, inclusive, aquilo ali de novo. Isso aí, olha só. Aham. Isso aqui é 90% do meu look, tá? Honestamente, isso é 90% do meu look. Olha só como fica incrível. Como fica incrível esse negócio. Uma coisa que eu percebi que a gente pode fazer é, de repente, ao invés de descer o shadow tanto, a gente pode subir um pouquinho o shadow e trazer meu lift para baixo ao invés disso, quer ver? Isso, olha, vai ficar um pouquinho mais agradável na minha opinião, porque daí eu volto a criar um pouquinho de contraste aqui. Eu tava perdendo muito assim, a minha barba, a minha sobrancelha aqui tava um pouquinho estranha na minha opinião. Agora eu acho que a gente tá numa posição incrível, tá? Eu gostei bastante desse resultado aqui. E vamos criar nossa textura, e eu vou fazer isso, assim, ultimamente eu ando fazendo isso usando o Dehancer também, tá? Eu vou disable all tools aqui, e eu vou colocar lá, por exemplo, um pouquinho de, Halation, tá? Eu vou colocar um pouquinho de Halation, até vamos nomear isso como Halation, isso. E, gente, eu tenho muito mais controle aqui no meu Halation, tá? Eu tenho muito mais controle do que comparado com o original, né? Ah, sim, só claro eu tenho que mudar isso aqui pra ACCT, legal? Porque senão não faz sentido, né? Então deixa eu achar aqui Halation, perfeito. Então Mask Mode. Quero entender o que eu estou selecionando, ó. Exatamente, vamos ver. Aqui eu acho que eu estou muito agressivo, tá? Fazer um pouquinho menos, pegar um pouco menos. Da minha... Ah, um bom truque que eu gosto é olhar pro meu relógio. Porque como meu relógio é de metal, seguido a gente consegue ver. A gente consegue ver ali, ó, exato. A gente consegue ver isso aqui. Mas eu vou deixar bem menos, ó. Isso, uma coisa assim. Talvez até... Isso, perfeito. Outra coisa que, na minha opinião, faz ficar bem agradável. Legal. E assim, gente, já dando uma dica pra vocês, existe uma coisa que chama Bloom, tá? Eu não vou colocar provavelmente aqui, mas existe como. Por exemplo, a gente consegue... Olha ali, ó. Claro que aqui tá demais, né? Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Exato, ó. Tem muita gente que gosta, tá? Cria uma vibe de sonho assim pra caramba. Obviamente eu não vou usar aqui na minha imagem, acho que não faz sentido aqui pra nós, mas isso existe, tá? E aqui o que não pode faltar é o nosso famoso grain, perfeito? Deixa eu botar lá ACCT, a gente desliga todo o resto, e a gente bota o nosso grain aqui. Cadê? Film grain, exato. Já automaticamente coloquei o 35mm ISO 250, tá? Mas outros também são bem legais, por exemplo, exato, esse aqui. 35mm ISO 50, tá? Mas claro, sempre tem a possibilidade de tu customizar. Eu, por exemplo, gosto de dar uma diminuída bastante nesse grão. Eu acho que ele tá demais, tá? E também a gente pode diminuir todo o que é colorido, né? Exatamente, ó. E uma outra coisa interessantíssima sobre o Dehancer, e esse eu costumava usar seguidamente, tá? Quando eu ia realmente emular filme de verdade, o que eu fazia era o seguinte, eu conseguia colocar duas camadas, uma camada de positivo e uma de negativo de grão, legal? Isso significa que eu conseguia ter
as duas camadas que normalmente tinha no filme analógico, tá? Se o cliente é exigente o suficiente, ele vai perceber isso, inclusive. Olha só que imagem incrível que a gente criou agora, tá? Olha só que imagem incrível que a gente tá com esse resultado. Eu também gosto de colocar uma redução de ruído, tá? E aqui não tem no Dehancer, isso que a gente vai... É uma das poucas coisas que eu não vou usar o Dehancer pra fazer. Mas a gente vai sim diminuir um pouquinho o ruído. É só, claro, não esqueçam de não botar na frente do grão, né? Porque senão vocês vão estar diminuindo o grão também. Mas olha só, olha que resultado incrível que a gente chegou aqui, gente. Olha que negócio foda. E vamos comparar isso aqui com o Rec 709, só de curiosidade. Deixa aqui, selected still image. Exato. Olha só a diferença da imagem que a gente conseguiu. Que negócio incrível, tá? Que negócio incrível. E, gente, é basicamente assim que eu faço hoje em dia as imagens que vocês veem no YouTube aqui e que vocês, a galera, por exemplo, do Profissão Colorista, vê seguidamente, tá? Profissão Colorista, pra quem não sabe, é o meu curso. Mas, gente, pra mim é isso. Eu vou voltar agora pra câmera pra me despedir de vocês e também pra eu mostrar pra vocês como vocês conseguem 10% de desconto usando o código GERMANO na hora de fazer o checkout do Dehancer. E, gente, caso vocês queiram comprar o Dehancer, eu vou deixar tanto um QR Code aqui na tela em algum lugar, quanto um link na descrição. Vai ser o primeiro link da descrição para te tocar lá e conseguir 10% de desconto. E esse provavelmente é um link patrocinado, tá? Honestamente, eu ainda não terminei a conversa com eles. E aí, claro, se eu precisar, eu tiro isso na edição. Mas, gente, acho que é isso que eu tinha para hoje. E como sempre, eu tô te assistindo de longe e torcendo por vocês. Olha só que engraçado, vários dos ícones não carregaram aqui. Que estranho, olha só isso, bicho. E funciona? Tá funcionando. Que engraçado. Tá, eu vou ter que reiniciar o DaVinci Resolve, né? Isso. Fecho primeiro, tá? E aí eu venho aqui, DaVinci Resolve. Show. Boa. Boa, agora carregou. Tá. Show.